Olá! Iremos conversar nesse vídeo sobre algumas informações mais específicas sobre a monitorização com bis. Cada eletrodo do sensor de bis tem sua função e por isso é tão importante o posicionamento e colocação correta. Apresentamos os exemplos nos dois diferentes sensores adultos, bilateral e unilateral. Os eletrodos C e 1, circulados em amarelo, são chamados referencial. Começamos o posicionamento por eles, apontando a seta para o nariz do paciente. Os eletrodos G e 2, circulados em lilás, são os eletrodos terra. Os eletrodos RE, LE e 4, circulados de verde, são os eletrodos que captam a eletromiografia de frequências maiores, e os eletrodos RT, LT e 3, circulados em vermelho, captam a eletromiografia de frequências menores. Por isso, os eletrodos 3 e 4 devem estar sempre próximos da região ocular para realizar a captação de movimento desta região. Na tela de monitorização, temos 5 barras que indicam a qualidade de sinal. Se todas estão verde, temos o sinal mais completo. Abaixo, o valor de bis. Esse valor, por ser uma medida processada, pode apresentar um delay de 7,5 segundos com relação ao eletroencefalograma, que sempre aparece em tempo real. Ao lado do valor, temos a barra de eletromiografia, que apresenta de forma gráfica se está ocorrendo estímulo na região ocular. Ao lado, temos a curva do eletroencefalograma, e acima da curva o valor da razão de supressão. Abaixo da curva de eletroencefalograma, temos uma região onde se apresentam alertas do monitor. Abaixo, o gráfico de tendência da leitura. Do lado esquerdo, em amarelo, teremos de forma fixa o valor de bis e o gráfico será sempre em amarelo também. No lado direito, haverá uma variável secundária, que poderá ser a curva de eletromiografia, de razão de supressão, de qualidade de sinal ou mesmo podemos deixar sem variável. No gráfico, sempre aparece os últimos 50 minutos de monitorização. Ao lado do gráfico do lado esquerdo, temos de cima para baixo a tecla de alarme. Verde está ativo. Com um toque, ativamos pausa de 120 segundos e 2 toques, silêncio total. Abaixo, a tecla de menu, onde acessamos onde modificar variável secundária, ativar razão de supressão, mudança de data e hora, entre outras informações. Abaixo, a tecla de verificação de sensor, onde, a qualquer momento, podemos teclar para verificar se o sinal dos eletrodos está adequado. Há duas medidas que também são muito importantes para a monitorização. A eletromiografia representa a atividade do músculo facial e região periorbital captada pelos eletrodos 3 e 4. Durante a anestesia geral, essa medida deve estar zerada, indicando não haver movimentação nessa região. Se ela ocorrer, dentro dos valores de 40 a 60 de bis, podem apresentar duas situações. A primeira é mais comum, mostrar que está ocorrendo interferência do ambiente externo no aparelho. Nesse caso, a barra ficará laranja de forma intermitente e ao lado da barra de EMG aparece a mensagem artefato. Dependendo do aterramento da sala, isso pode ocorrer no uso do bisturi ou quando há grande manipulação próximo da cabeça do paciente. Verificar se o monitor e o cabo bisex não estão muito próximos de outros aparelhos que possam causar interferência. O segundo caso pode ocorrer quando os valores de bis estão dentro da normalidade para anestesia geral, porém a analgesia do paciente não está adequada e o corpo tenta avisar por meio de estímulo na região ocular, já que está com ausência de movimento. A barra da eletromiografia, nesse caso, costuma ser mais constante, diferente de quando apresenta as interferências do ambiente externo. Lembramos também que o bis, dentro da tríade anestésica, faz a leitura da hipnose do paciente.
e, nesse caso, do EMG. Ele pode detectar o ponto de analgesia, porém nunca está ligado à arreflexia do paciente. A eletromiografia é somente do músculo facial e região periorbital. A outra medida que também deve ser sempre monitorada é a razão de supressão, SR. Ela determina a porcentagem de tempo no último minuto em que houve a supressão cerebral, EEG isoelétrico. Portanto, o valor da SR deve ser sempre zero durante a anestesia. Algumas causas de supressão são anestesia profunda, hipotermia profunda e hipoperfusão cerebral. Por isso, não é indicado manter o valor de bis abaixo de 40. Devemos sempre colocar o sensor de bis no paciente ainda acordado, pois assim conseguimos determinar o valor basal cerebral antes dos anestésicos e ter certeza que o paciente possui o valor de razão de supressão igual a zero, pois uma vez que já estiver anestesiado, não saberemos se a supressão é da anestesia ou do paciente. E para finalizar, irei trazer um pouco sobre a Resolução 2174, de 14 de dezembro de 2017, publicada em 27 de fevereiro de 2018 no Diário Oficial. Dentre os diversos pontos, ela traz a recomendação da monitorização da profundidade da anestesia em pacientes definidos no parecer do CFM número 3016. Caso vocês queiram esses documentos, podem entrar em contato no e-mail que enviarei para vocês. O parecer diz: o uso do bis deve ser estimulado amplamente em nosso país. Monitores de atividade elétrica cerebral devem ser empregados em todas as técnicas de TIVA. Podem ser empregados em todas as técnicas de anestesia geral balanceada em que se utilizam agentes bloqueadores musculares. Deve-se indicar o uso de monitores de atividade elétrica cerebral para pacientes com elevado risco de despertar intraoperatório, independente da técnica de anestesia geral utilizada, ASA 4 ou 5, hipotermia intraoperatória, obesos, via aérea difícil, cirurgia de monitorização neurológica intraoperatória, urgência e emergência com instabilidade hemodinâmica, variações volêmicas ou instabilidade hemodinâmica, cardíacas ou de carótidas, embolização cerebral e vasos carotídeos. Continuando no mesmo parágrafo, hepatopatas, história prévia de despertar intraoperatório, tratamentos de transtornos de humor, resistência a drogas de abuso. Todos os esforços devem ser tomados no sentido de disponibilizar monitores de bis para pacientes que se encontram nas condições apresentadas. A monitorização intraoperatória da atividade cerebral não pode servir como único parâmetro para analisar individualmente o paciente monitorizado, e todas as situações precisam ser avaliadas caso a caso. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada!